Deus. Aleluia. Queridos, bom dia. Bom dia. Graça e paz. Você está feliz? Ah, eu sou feliz. Obrigado, Deus abençoe. Vocês podem continuar comigo? Pode? Amém? Obrigado. Eu sou feliz. A alegria do Senhor é a minha força. Prazer poder estar aqui mais uma vez. Poder falar da palavra de Deus me traz muita alegria, muito contentamento. Obrigado, pastor Marcos, pastora Cristina, pela oportunidade de mais uma vez poder subir nesse altar. Abra, por favor, sua Bíblia. Evangelho do Dr. Lucas. Capítulo de número 7. Quem achou, diga amém. Amém. O verso é o verso de número 36. Todos acharam? E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos pés, chorou, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhe os pés e ungiu-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse-lhe a Simão: uma coisa tenho a dizer-te. E ele diz: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Dize, pois, qual deles amará mais? Simão, respondendo, disse-lhe: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. Ele disse: julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com as lágrimas e nos enxugou com os cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cansado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Diz-lhe a ela: aos teus pecados te são perdoados. E aos que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este? Até perdoa pecado? E disse a mulher:
a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Senta adorando. Aproveita que ainda tem lugar e diz para o crente que está do seu lado: se não der glória a Deus perto de mim, eu vou me mudar de perto de você. Ficar perto de crente que não adora é difícil, né, irmão? Difícil ficar perto de crente que não glorifica. Ficar perto de crente que não adora, arriscado até pegar resfriado, né? Queridos, todos nós conhecemos um pouco da história que nós lemos. E é uma verdade que o que nos traz aqui esta manhã é a expectativa. Tem alguém aqui que não tenha uma expectativa? Eu penso que todos que estamos aqui temos muitas expectativas nessa manhã. Eu penso que você não veio para cá por vir, para atender a um chamado, para participar de mais um culto, mas ao caminho deste lugar, algumas expectativas foram criadas em nossos corações ao decorrer dos anúncios que foram feitos relacionado ao que se faria aqui durante este dia. Criou em nossos corações algumas expectativas. A saber, é isso que nos move: o esperar, o acreditar, o ter esperança, crer que o que vivemos é um momento que passa e aproveitar as oportunidades é ímpar, é singular. Nós criamos expectativas na vida acerca de tudo e de muitas coisas. Por exemplo, eu me lembro, porque tudo que nos move está ligado à expectativa. Eu me lembro que quando a minha esposa estava gestante, a expectativa que existia em nós quando descobrimos que ela estava grávida era: é menino ou menina? E você fica naquela expectativa de querer saber: é menino ou menina? Depois que você descobre se é menino ou menina, a expectativa muda. Vai puxar quem? O pai ou a mãe? Porque tudo que nos move, tudo que nos impulsiona na vida está ligado àquilo que esperamos. A criança nasce, a expectativa muda. Qual vai ser a primeira palavra que ela vai falar? Quando será que ela vai andar? Como as coisas vão se dar no caminho dela? Essa criança vai crescer, as expectativas vão mudar. O que ele vai ser quando crescer? Porque tudo que nos move são as nossas expectativas. Na verdade, a decepção só existe por causa da expectativa. Porque se não houvesse a expectativa, a decepção não existiria. Só nos decepcionamos porque esperamos, porque se não esperássemos, não nos decepcionaríamos. Por exemplo, o que vai te levar a ter um casamento frustrado é quando você depositar no seu parceiro algo que está além do alcance dele. Por exemplo, vou ser feliz quando me casar. Não, você vai ser feliz, por isso se casa. Porque se você depender do seu parceiro para ser feliz ou ter a plenitude da felicidade, em algum momento ele vai te decepcionar. Então tudo na nossa vida gira em torno da expectativa. Ao vir para cá, você criou inúmeras expectativas, sim ou não? E dentro dessas expectativas que você criou aqui na igreja, é um lugar de junção de expectativas. Aonde você está com a expectativa de que Deus faça alguma coisa, e Deus está aí com a expectativa de que você o entregue alguma coisa. Não, você não entendeu, eu vou repetir. O problema é que quando a gente vem para um culto e quando a gente vem para a igreja, a gente só tem as nossas expectativas, mas nós nos esquecemos que nesse relacionamento entre nós e Deus, Ele também espera de nós alguma coisa. Então Deus também tem em nós algumas expectativas. Isso é um culto. É quando viemos para cá, crendo que Ele vai fazer alguma coisa, e quando Ele acha que você está vindo para cá, e você tem alguma coisa para entregar para Ele. Olhe para alguém que está do seu lado e diga para ele: não sobe nada, não desce nada do céu, sem antes subir alguma coisa da terra. A expectativa da terra é de que alguma coisa aconteça. Mas o que a terra espera é que Deus do céu mande alguma coisa, mas Deus só vai mandar alguma coisa do céu se alguma coisa subir da terra.
Então, do mesmo modo que nós esperamos e aguardamos alguma coisa, Deus também está aguardando e esperando alguma coisa de nós. Ele diz: trazei dízimos e oferta à casa do, e eu abrirei a janela do. Então a expectativa de quem entrega é ter a janela aberta. Então nós precisamos entender que a terra entrega e o céu responde à entrega da terra. Então nós não viemos para cá simplesmente para mais um culto. Nós viemos para cá aonde há uma expectativa em Deus que façamos alguma coisa diferente nesse culto. Porque o que está acontecendo nessa casa é um culto. Um dos motivos pelos quais, meu mestre Carlinhos, dentre os tantos que Jesus escolheu 12, e vocês podem conjecturar de várias formas, por causa das 12 tribos, por causa das 12 portas, mas entre os motivos é porque a lei dizia que para se fazer um culto, e aí está a força da lei, teria que ter no mínimo 12 pessoas. Para que se fizesse um culto a Deus, e a força da lei se estabelecia que 12 pessoas deveriam se reunir. E elas se assentavam à mesa, porque uma casa deve ter no mínimo 2 altares. Quantos altares? 2 altares. Um é a mesa, porque a mesa é um altar. No altar da mesa a gente conhece prova da provisão. E um segundo altar, porque eu disse que há no mínimo 2 altares, é a cama. É verdade. Só que nesse segundo altar o pacto já não é mais de conhecer provisão. Nesse segundo altar, o altar é de aliança, essa aliança é de sangue. É um lugar de comunhão, é um lugar de intimidade, é um lugar secreto. Na mesa você conhece a provisão, no altar você se relaciona com alguém. Na cama, quando esse fariseu convida Jesus para ir à sua casa, ele convida Jesus para ir a um culto, aonde eles vão se assentar na mesa. Você sabe que existiam 2 ou 4 classes que predominavam naquele período. Eram os essênios, aqueles mais elitizados que se separavam, que cultuavam no deserto, que se não misturavam, mas era uma classe menor. A segunda classe, que também tinha uma proporção que não era tão grande, mas era conhecida, era a classe dos zelotes. Esses eram mais envolvidos com a política, com as organizações. A outra classe era a dos saduceus e a dos filisteus. A divergência entre os saduceus e os filisteus, porque nós, os fariseus e os saduceus, é que nós nos enquadramos muito com a cultura do farisaísmo. Porque o saduceu não acreditava num julgamento de nação, ele acreditava no julgamento individual, onde o indivíduo morria julgado e condenado. Os fariseus já criam num julgamento de nações. O saduceu não acreditava em anjos e demônios. Os fariseus já acreditavam em anjos e demônios. Então, dentro da nossa cultura, o que vai mais nos enquadrar é o fariseu. E dentro do culto que aqui ocorre, está se assentando numa mesa, 5 homens de um lado, 5 homens de outro lado, o anfitrião na ponta e Jesus, o convidado, na outra ponta. Esse culto é monótono demais, e você vai perceber que não há e não existe nenhum tipo de manifestação nessa mesa. Por que Jesus a ser convidado para este culto com os fariseus? Porque existiam 3 lugares onde poderiam se cultuar. Era no grande templo, na sinagoga e em casa. Então você vai perceber que vai estreitando, porque no templo era multidão, na sinagoga centenas, em casa dezenas. Então o negócio afunilava e se estreitava. E se você for decorrer o ministério de Cristo, você vai ver que os maiores milagres e os maiores níveis de relacionamento entre Deus e o homem, e as maiores revelações não foram entregues nos grandes templos e nem na sinagoga, mas foram dentro de casas. É por isso que a igreja não começa aqui, a igreja começa na sua casa. É por isso que dentro da sua casa deve existir um altar, na mesa para conhecer a provisão e na cama para se relacionar e ser íntimo com Deus e ter um relacionamento com Ele.
Quando você vem para cá, nesse nível de expectativa, como eu havia introduzido e falado a você, você sabe que existiam 3 ambientes para se cultuar dentro de uma casa, numa mesa comum, e uma mesa comum é uma mesa comum. Existia uma outra mesa que alguns pregadores associam esse texto a dizer que Jesus estava sentado no chão, mas na verdade não estava sentado no chão. Jesus não estava em um nível de comer no chão, numa mesa em forma de U, porque essa mesa em forma de U, aonde eles se assentavam no chão para comer, era no período de 7 dias, onde todo judeu deveria se assentar no chão e comer nessa mesa em forma de U, mas esse período era o período da Páscoa. E por que comiam no chão e sentavam-se em volta dessa mesa? Porque na Páscoa é um período de recordação, de memória e de lembrança. E por que sentavam no chão e não sentavam em uma mesa, mas provavelmente faziam uma mesa no chão? É porque nesse período, era o período de se lembrar que independente do que você tem, independente do que você possua, sente no chão, coma no chão e lembre da sua realidade. Um dia você foi escravo, um dia você comeu no chão, um dia você não teve nada. Então todo judeu sentava na mesa para lembrar de onde ele veio. E esse período era o período da Páscoa. Oxalá que Deus em alguns momentos da nossa vida se revele a nós e nos bote sentado no chão para lembrar a gente de onde a gente veio, qual é a nossa origem. Porque a gente às vezes está chegando no nível que a gente está esquecendo de onde a gente veio, quem a gente é, e está deixando subir para a cabeça. Então seja todo judeu milionário, em qualquer lugar que ele esteja do mundo, quando chega o período da Páscoa, ele senta no chão. No chão. Chão. Lembra da tua realidade, lembra quem você era, lembra da onde Deus te tirou, lembra que um dia tu foi escravo. Então se tu hoje tem tudo e pode sentar na mesa, não esqueça de onde eu te tirei. Não, tu não entendeu. Tu não entendeu não, se tu tivesse entendido tu tinha levantado a tua mão. Então pegue na mão de alguém, sacode a mão dele e diz para ele: hoje Deus quer nos fazer entender que nesse culto não pode caber monotonia. Diga para ele: hoje alguma coisa diferente vai acontecer, mas não é porque Deus vai fazer, é porque eu vou entregar alguma coisa para ele diferente. Eu vou entregar algo diferente para Deus. Então nesse rito e nesse culto que Jesus está cultuando com esses fariseus, enquanto eles comem na mesa, nesse momento em que eles estão reunidos, sentados, comendo, cultuando, eles estão sentados numa mesa alta, chamada de Kishadá, uma palavra hebraica oriunda de Kadosh, porque Kishadá é santidade, Kadosh é santo. Eles estão sentados numa mesa e essa mesa está coberta com um linho fino até os pés, porque era a representação do Santo dos Santos. Porque na primeira mesa comum comiam e se viam, mas nessa mesa, aonde se cobre até os pés, aonde ninguém vê ninguém, é a representação do Santo dos Santos. Porque no Santo o homem se vê, mas no Santo dos Santos o homem não aparece. É Deus que... É Deus que se revela ao mundo. Então nesse momento onde está sendo comemorado esse memorial e essas coisas estão ocorrendo e acontecendo, num dado momento desse culto alguma coisa muda. Diga: alguma coisa vai mudar no decorrer desse culto. Até as 3 horas da tarde, alguma coisa extraordinária vai acontecer. Olemai de rebaruque taragondere maia. Então você percebe que num dado momento desse culto entra uma mulher que quebra o protocolo. Não, tu não entendeu. Eu vou repetir. No decorrer desse culto monótono, desse culto xoxo, sem graça, aonde o fariseu quer testar quem é Jesus e saber quem Jesus é, uma mulher quebra o protocolo.
Às vezes a gente tem a sensação que a gente vem para o culto e volta para casa pior do que a gente veio. A gente às vezes vem para o culto com a expectativa de que alguma coisa vai acontecer e nada acontece no culto. E você diz, eu estou voltando para casa do mesmo jeito, ou por que não dizer pior? O problema nunca esteve no culto. É porque fariseu tem dificuldade de se dobrar. E parece que às vezes, porque nós nos condicionamos e parecemos muito com fariseu, às vezes entramos no farisaísmo e temos dificuldade de nos curvar. A mulher se curvou, se jogou, e os fariseus estão sentados na mesa. Que negócio estranho é esse? Essa mulher louca entrou aqui. Coisa de mulher. Caramba. É. Então deixa eu falar para você, não existe culto ruim, existe uma pessoa no mau momento e com dificuldade de cultuar e de adorar porque algumas coisas externas estão atrapalhando o seu culto. Sabe, é difícil a gente compreender, porque eu já ouvi gente falando, eu não concordo com isso. Por exemplo, você vier para cá, deixa o teu problema lá fora, aqui você adora. Pô, se eu deixar meu problema lá fora para adorar aqui, quando eu sair daqui eu vou encontrar com ele lá fora de novo. Lá fora não tem ninguém para resolver ele. Eu preciso entender que eu vim para cá para que alguém aqui resolva meu problema, porque eu acredito em quem está aqui, de quem se manifesta aqui. Então se eu deixar lá fora, eu vou me encontrar com ele de novo. Eu não quero me encontrar com ele de novo. Pastor, então o que eu faço? Eu tenho que entrar aqui com o meu problema, dobrar o meu joelho e fazer o que a palavra de Deus me ensina, lançar sobre ele a minha ansiedade. Eu vou entregar o meu problema na mão dele, porque se eu vim para cá, porque eu entendo que eu não posso resolver, porque eu não posso fazer, eu vou deixar na mão de quem pode. Entreguei na mão dele, eu vou esquecer e vou sair dessa monotonia, vou sair desse momento de marasmo, aonde algumas coisas estão atrapalhando o meu culto, e eu vou começar a fazer alguma coisa Mas eu entendo porque em alguns momentos a gente não faz alguma coisa diferente. Sabe por quê? Porque a gente sempre tem a expectativa que amanhã vai ter outro culto. Eu não vou fazer nada hoje, não vou entregar nada hoje, não vou fazer, porque a gente parece que anda vindo para a igreja, achando que a gente já sabe tudo que vai acontecer. O momento da intercessão vai acabar, o louvor vai assumir, sobe alguém para falar de oferta, eu já estipulei minha medíocre oferta para entregar, eu já sei quem vai falar, daqui a pouco vão pregar, o culto vai acabar, e aí eu entrei nessa monotonia de acreditar que eu já sei tudo que vai acontecer. Então eu não quero fazer nada diferente para Deus, porque não anda acontecendo nada diferente. E se não acontecer nada hoje, amanhã tem outro culto. Se não acontecer amanhã, terça-feira tem outro culto. E se não acontecer quinta-feira tem outro culto. E se não acontecer quinta-feira eu volto de novo. Porque parece que nós perdemos o entendimento de que hoje pode ser o último culto e que nós tenhamos a última oportunidade de entregar alguma coisa diferente para Deus. Então eu queria que você entendesse. Eu queria que você guardasse no seu coração e entendesse que não crie expectativas sobre o amanhã, porque de repente amanhã não pode ser um culto. De repente hoje ele pode voltar até às 3 horas e arrebatar a igreja. Não, pouco glória, talvez seja, ele tem muito plano ainda, muita coisa para resolver. Eu não tenho plano não, tenho plano de que ele volte, me pegue, me arrebate, faça alguma coisa, me leve para morar no céu, leve a minha família. Eu estou com a expectativa de que hoje pode ser meu último momento e agora pode ser minha última oportunidade. E eu tenho que aproveitar. A mulher da cidade pecadora ouviu falar que Jesus estava na casa de Simão. Ela disse, essa é a minha última oportunidade. Eu vou pegar o que eu tenho, vou quebrar o protocolo. Eu não podia nem entrar naquele culto, mas eu vou entrar. Porque mulher não participa de reunião de homem, mas eu estou disposta a fazer uma coisa diferente. Ela entra já quebrando o vaso, ela já chega quebrando. Não, tu não entendeu, não vou entender. Tu vai entender no outro culto. Ela já chega na reunião, acabando com a coisa e chamando a atenção para ela. Ela pega o vaso, joga o vaso no chão. Alguém, que mulher louca é essa quebrando o vaso? Ela é louca não, essa é a minha oportunidade de adorar.
sei se você percebeu algo que eu quero te entregar agora. Jesus está sentado na mesa comendo com os fariseus. Não se manifesta, não fala. É muito ruim culto onde a gente está presente, mas não percebe a presença dele. Cara, que coisa louca é você vir para cá, passar aqui 2 horas lutando, o céu está de bronze, você não sente nada, e ele está presente, mas você não sente. Agora, olha que coisa louca. Eles estão cultuando com Jesus um tempão, Jesus não fala? Jesus não fala? Quando a mulher quebra o vaso, Jesus começa a falar. Não, tu não entendeu. Só existe uma forma de romper com o silêncio que você anda vivendo. Não, vou repetir. Pega na mão de pelo menos 15 crentes à sua volta e diz para mim, por favor. O silêncio só é quebrado quando o vaso também se quebra. Diga, ele só começa a falar quando você começa a entregar. Ele só começa a se manifestar quando você começa a fazer alguma coisa. Pegue na mão dele, sacode ele e diga, hoje o silêncio vai ser quebrado. Diga, hoje o silêncio vai ser quebrado. Ele vai mostrar que ele está no culto. Ele vai mostrar a maia de rebaruque tarauenderema. Posso te falar uma coisa? Culto que Jesus não fala e a presença dele não é manifestada, chame de qualquer outra coisa, menos de culto. Chame de reunião, chame de encontro, chame de qualquer outra coisa, mas não chame de culto. Porque culto que Jesus está, ele tem que falar. Culto que Jesus está, ele tem que se manifestar. Então no culto do fariseu, está todo mundo sentado e ele não fala. Mas culto de adorador, ele fala. Ah, tu não entendeu? Não, eu vou entregar de novo. Tudo que a gente quebra a vaso, ele quebra o silêncio. Eu quebro o vaso, ele quebra o silêncio. Eu quebro o vaso, ele quebra o silêncio. Tu não entendeu? Eu quebro o vaso, ele quebra silêncio. Posso pedir tua ajuda? Pega na mão não que já tá chato, dá uma olhada. Vou pegar a ideia do pastor Júnior. Ele olha e balança. Então olha e balança. Sacode esse crente aí e diga para ele, não entendeu não? Quebra o vaso que o silêncio quebra. Entrega que ele começa a falar. Tu não queria uma resposta? Quebra o vaso. Tu não queria que ele falasse contigo? Quebra o vaso. Tu não vem para uma reunião, tu vem para um culto. E nesse culto não é para ficar sentado na mesa sendo servido. Esse culto é culto de quebrar vaso e entregar aguento. Esse culto uma presença de Deus aqui. Só quem é adorador sente. Só quem é adorador percebe a oportunidade de quebrar o vaso. É agora. É agora. É agora. Quebra o vaso que a resposta vem. Quebra o vaso que o silêncio acaba. Quebra o vaso que ele se manifesta. Há uma presença dele aqui. Há uma presença forte dele aqui. Está começando a mudar o culto, porque o crente começou a mudar. Ulabaia de remal, acenda, calá de cadu ataramau, de reborogô da sendoremaia, de. Que todo adorador quebra protocolo. Adorador não é metódico. Adorador é extravagante. Adorador não está preocupado com a opinião dos fariseus que estão sentados na mesa. Que tu vai pensar, meu respeito não importa, eu vim aqui para adorar. Não, se eu grito, se eu falo alto, como o pastor Valdeci falou, não importa. O importante é que eu adoro do meu jeito, da minha maneira.
E respeitando o jeito de cada um, que tem gente que não grita, mas chora. Tem gente que não chora, mas abaixa a cabeça. Tem gente que vai levantar a mão. Tem gente que vai ficar quietinho no canto, mas adora do jeito dele. Essa mulher entrou roubando a cena, porque adorador não consegue ficar escondido sem que alguém não perceba a presença dele. Ela foi percebida quando quebrou o vaso. Você sabe que o cabelo para o judeu é a honra da mulher. Então quando ela usa o cabelo para enxugar o pé, ela está dizendo: eu te honro. Quando Simão percebeu que a mulher roubou a cena mais que ele não é profeta não. Porque se ele fosse profeta, ele saberia que isso aí é meninice. Que não é assim quando alguém roda, quando alguém pula, quando alguém levanta a mão, outro que não pula e não roda é menino. Menino é assim mesmo. É novo convertido. O problema é que a gente às vezes fica escondendo a nossa frieza atrás da maturidade. Não, na minha época de menino eu pulava, na minha época de menino eu subia monte. Subir monte pra quê, cara? Eu oro em casa e Deus atende. Fazer jejum, isso é época de menino. Na minha época de menino eu pulava, rodava, tava em tudo quanto é consagração. Eu agora amadureci, sou um cara maduro espiritual. Para de palhaçada, tu é morno, tu é frio, tu tá querendo ser vomitado. Adorador é de... eu quero mais a de rema. Aí é legal, eu caminho para concluir aqui, não quero tomar teu tempo não, eu caminho para concluir. Tô sentindo algo, eu tô com a vontade de correr, cara, tô com a vontade de voar aqui. Tá gostoso o clima, tá favorável o ambiente. Se eu fosse tu, já tinha quebrado o teu vaso, que tem gente que ainda não quebrou, tem gente que ainda não entendeu. Coisa que tem a gente sentar na mesa da religião, que na mesa da religião o anfitrião senta numa ponta e o convidado senta na outra. Adorador não precisa de mesa, adorador se joga aos pés. Mesa de religioso, a distância dele para Jesus é imensa. Tem 5 caras sentados de um lado, 5 caras sentados do outro, Jesus do outro lado. A mulher falou: não quero essa distância toda dele não, quero ficar longe dele desse tanto, não. Ele aqui na casa do Simão, a carne não é nem minha, mas eu vou invadir essa casa, eu vou invadir essa reunião. Eu vou mostrar para ele como é que adora. Eu quebro o vaso, enxugo, choro, lamento. Aí o cara: mas que mulher pecadora é essa? Se ele fosse profeta, ele sabia. Aí Jesus foi falar de forma figurada, numa linguagem em forma de parábola, porque toda parábola é uma pegadinha. Onde Jesus conta uma história, no final faz uma pergunta e a resposta sempre é a sentença daquele que responde. Natan, vai lá na casa de Davi, te mostrar. Vai. Conta para ele uma historinha. Qual a historinha? Fala que um cara tinha 100 ovelhas, o outro tinha uma só. Fala que o cara da 100 entrou no arraial do outro, pegou uma e roubou a ovelha. Contou a história. No final, Natan fez a pergunta: que merece o homem que faz isso? Mata, destrói, trucida, picota, vira sashimi, vai. Esse homem é tu. Porque a gente tem um grave problema. Quer ouvir? Quer ouvir? A pior coisa é quando Deus fala com a gente e julgamos que Deus está falando com outra pessoa.
chora. Da onde ela tira isso, eu não sei. Veio do alto, da cabeça dela, do céu. Olha pra cá, pra você entender. A pior coisa... Vou botar ela de castigo aqui, pastor? Bota ela de castigo. Na escada. De joelho com milho ou de cara pra parede? Olha pra cá. A pior coisa que existe na vida da gente é quando Jesus fala com a gente acha que Jesus está falando com outra pessoa. Porque quando a sentença é ruim, é sempre para o outro. Mas quando a sentença é favorável, é sempre para a gente. Lembra de Assuero? Contou uma historinha para o cara, sonho, revisitou, o cara ajudou, leu a crônica, chamou. Pô, vem cá, Mardoqueu, o que a gente faz com um homem que... Amã, vem cá, o que a gente faz com um homem que a Deus agrada e dá livramento ao rei? Ele, pô, isso é para mim, cara. Isso é comigo mesmo. É comigo mesmo. Ó, bota num cavalo, sela o cavalo, manda alguém puxar e vai dizendo, assim se faz a homem que Deus se agrada. É o cavalo do rei. Aí então tá bom. Manda chamar Mardoqueu. Aleluia. Eu recebo. Manda chamar Rafael. Crente ligado é outra coisa, né? Manda chamar Rafael. Quer ouvir o que eu tenho para te dizer? Sempre que você se achar melhor ou superior a alguém, Deus sempre vai levantar alguém para mostrar para você que você vai ter que puxar o cavalo dele. O problema de Amã era achar que ele era melhor do que Mardoqueu. E por achar que ele era melhor do que Mardoqueu, todo o benefício deveria ser dele. Aí Deus mostrou para ele, você se acha melhor? Você se acha superior? Então vem cá, puxa o cavalo de Mardoqueu. Fique tranquilo que quem achou que seria melhor ou superior a você, no final da história vai ter que puxar teu cavalo. Não, tu não entendeu, não. Vou repetir de novo, não. Eu não vou repetir de novo, não. Fique em pé comigo, por favor. Aí Jesus contou a historinha pro cara. Quer ouvir a historinha? Quer? Tinha um cara que tinha 2 devedores. Um devia 500, um devia 50. É. Quando 2 não tinha que pagar ou como pagar, o homem perdoou a dívida. Quem deveria o amar mais? Lógico, o que tem mais pecado. Ou logo o que tem a maior dívida. Aí Jesus disse, então, como ela tem mais pecado do que você, ela demonstrou que me ama mais do que você. É triste quando a gente não reconhece a nossa condição e se coloca numa posição superior a de outra pessoa. Adorador não está preocupado com a sua condição. Adorador não está preocupado se ele pecou ontem, se pecou hoje. Não, adorador está importando em entrar na presença dele. Porque se eu errei, eu preciso arrancar dele o perdão. Se eu preciso arrancar dele o perdão, tem que entrar na presença dele. Então, peraí, eu vou entrar nesse culto hoje quebrando tudo que é protocolo. Que eu tenho pecado, eu sei. Que eu não posso entrar na presença dele, eu também sei. Que vão tentar me barrar, eu também sei. Então já vou entrar quebrando tudo para ninguém me atrapalhar. Já vou entrar assim meio louco, meio alucinado. Já vou entrar chapa quente. Quebra o vaso. Aí começa a chorar. Mas que mulher louca é essa? Ela está lavando, está adorando. Porque você sabe que todo judeu dentro da cultura, quando chegava de uma longa caminhada, se lavava os pés. É por isso que as talhas no casamento estavam vazias. Porque as águas daquela talha eram utilizadas para lavar o pé daquele que vinha visitar a casa. Por isso que a água acabou. Porque era um meio de honrar. Jesus, depois da reunião, você sabe do costume, deixava um lenço escondido na casa para depois Jesus voltar. Se tinha uma casa que Jesus não ia voltar, era de Simão. Não lavou o pé, não honrou, não adorou, não ungiu a cabeça, é porque ele não convidou Jesus para um culto de adorador. Ele convidou Jesus para uma reunião. A gente precisa acabar com essa ideia de que a gente vem para uma reunião. A gente vem para um culto. Tem que parar com essa ideia de show.
Não, eu vou lá porque tem um artista, eu vou lá porque... Não, eu vim para um culto. Independente de quem cante, independente de quem prega, independente de quem faz, eu vim para um culto. Quem vai ser celebrado não é quem está em cima do altar, porque não é honra para quem está visitando uma igreja, não é honra quando um cantor vem aqui, não é uma honra para a gente receber fulano de tal, não é honra para ele, está pregando para a noiva do Cordeiro, está falando com a noiva de Cristo, está falando com a igreja do Senhor, está falando com a amada, com a eclésia, ele está falando com a noiva do Cordeiro, aquele que ele pagou um preço por ela. Então a honra não é de quem vem, a honra é de quem está recebendo, não, a honra é dele que está podendo falar para a igreja. A honra não é minha de poder estar pregando para vocês, a honra é da igreja, não é do pregador, é da igreja, de quem prega, que está podendo falar para alguém. Então nessa noite, nessa manhã, início de tarde, olhe para quem está do teu lado, você não veio para uma reunião, veio? Diga, você também não veio para mais um culto, veio? Você tem expectativas? Deus também tem as dele. Você quer que Jesus fale? Então comece a quebrar protocolo, comece a quebrar vaso, comece a adorar. A oportunidade agora é tua. O músico pode subir aqui para me ajudar, os adoradores podem subir aqui para me ajudar. Não sei quem é que está na vez, quem é que vai adorar. Quem? Rio das Ostras. Apacentar Rio das Ostras. Profeta já era para estar aqui. Demorar mais um cadinho, eu mesmo vou cantar. Aí eu acabo com tudo que estava acontecendo aqui até agora. Aleluia. Então segure na mão de quem está do seu lado. Oi, linda, você veio trazer para mim um envelope? É? Coisa gostosa. Amém. Isso aqui é o que, querida? Ah, você já veio entregar a oferta antes da oferta. Adorador que quebra protocolo é assim, não espera nem dar envelope, ele já vem trazer a oferta. Não, se é para Jesus, está fraco. E você percebeu que a iniciativa não foi da mãe, né? A mãe só veio correndo atrás da filha. A iniciativa foi da filha. Não, tu não entendeu, vou te explicar. Foi a criança que se moveu em via e a mãe veio atrás e aproveitou o ensejo e entregou. Para que você quer dizer? Você está perdendo para a criança. De repente, se você quisesse já se movimentar, fazer qualquer coisa, fica à vontade. É hora de quebrar o vaso. O momento de honrar a Deus é agora. O momento de você glorificar a Deus é agora. O momento de você se manifestar é esse. É hora de quebrar o vaso. É hora de você quebrar o protocolo. É hora de você... Aí pronto, já tem gente que já entendeu. Tem gente que vai entender no próximo culto. Ninguém nem falou de oferta. A criança veio, você perdeu para a criança. Eu não sei nem como é que vai fazer depois, que eu só sei que eu tinha que pregar e alguém cantar, e daqui a pouco eu orar junto contigo. Mas se aí a criança se moveu, você podia aproveitar a oportunidade de quebrar o teu cântaro agora, entregar o teu unguento agora e ungir os pés dele agora. E aí, cadê o envelope? Que tem gente pedindo envelope. Cadê o obreiro para entregar o envelope? Pelo amor de Deus, aqui. Isso, vai lá, entrega no altar, deixa no altar. Cadê o envelope, pelo amor de Deus? Em nome de Jesus, os crentes estão querendo entregar. Tem gente que já tem envelope. Isso, deixa entregar no altar, depois recolhe. Não precisa dar cesta não, só distribui o envelope. Enquanto o Rio das Ostras está adorando a Deus, a hora que vocês quiserem, estiver pronto, me dá um sinal, pode entrar, fica à vontade, Deus é com vocês. Aleluia. Se Deus está falando contigo, fica à vontade. Eu quero envelope. Se Deus está tocando no teu coração, entrega a tua semente, coloca no altar, vai lá. Se Deus está falando contigo, se movimente, faça alguma coisa, coloca no altar. Depois o obreiro recolhe. Ah, o pastor já colocou no cesto, então coloca no cesto logo lá. Coloca no cesto, coloca no cesto. Fica à vontade aí, deixa Deus usar. Quebra o teu vaso e entrega alguma coisa. Mostra que tu é adorador e não fariseu. Mostra que tu é crente e não religioso. Entrega o que tu nunca entregou, faça o que tu nunca fez. Você pode erguer a sua mão para cima, querido. Levanta a sua mão se você pode, se você deseja adorar o Senhor. Espírito, Ele está aqui, está aqui.
Santo.